Eu preciso começar perguntando, você sabe o que é um doppelganger? Doppelganger é um sósia ou duplo não biologicamente relacionado a uma pessoa viva, por vezes tratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal, e geralmente visto como prenúncio de má sorte, ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno. Essa é uma definição que eu encontrei na internet mesmo, na verdade o primeiro resultado que apareceu, mas já dá pra ter uma ideia do que é. O importante agora é a gente saber que tem a possibilidade de uma pessoa existir sendo idêntica a outra. Eu só tô começando dessa forma, citando doppelgangers, porque pode ter certeza que em algum momento dessa história, um doppelganger vai aparecer. E também porque, depois de eu pensar bem, eu percebi que isso tem tudo a ver com o que eu vou contar pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Tá calor pra caramba. E vocês podem ver pela cara dessa cachorra. Parou de arfar porque eu falei. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Voltou. Gente, tá calor. Estamos gravando com o ventilador na minha cara. Então, se tiver algum barulho no fundo, eu peço perdão encarecidamente, porque eu estou morrendo de calor, tá? Se não tivesse esse ventilador ali, eu estaria falecida aqui contando a história pra vocês. E hoje é dia de contar pra vocês um conto dos inscritos. O conto de hoje chama-se Doppelganger e foi escrito pelo maravilhoso João Pimenta. É o segundo conto dele que a gente conta aqui, tá? Esse quadro surgiu neste canal, né, Lila? Por conta do João Pimenta, que mandou um conto pra gente e pediu pra gente contar. E você também pode mandar o seu conto, se você tiver um conto de terror pra gente, um conto sofrido. Agora eu esqueci a palavra que eu ia falar. Sombrio. Se você também tiver um conto sombrio, manda pra gente que você pode aparecer aqui na Terra do Medo. Vamos então pra história? Meu amor. Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu não sei se o tempo tá ao meu favor. Eu sou universitária e pra começar a estudar nessa faculdade eu tive que mudar de cidade. E eu acabei tendo que morar sozinha. Claro que eu ainda tenho contato com a minha família, mas eles moram muito longe. A gente tá a 6 horas de distância. E eu até que sou bem sociável, mas ainda assim eu não tenho muitos amigos. O que tá tudo bem até certo ponto. Já faz 2 anos que eu estudo nessa faculdade e eu tô no terceiro período. E sim, eu tô ainda no terceiro período. Eu sei, já era pra eu estar no 4º período, mas acabou que as aulas foram um pouco mais prolongadas por conta de uma coisa muito surreal que aconteceu. Um dos nossos professores tirou sua própria vida. E ele tirou sua própria vida na universidade, às 14 horas e 27 minutos. Durante o período que os alunos do período integral, que é o meu caso, estão ali no intervalo e eles estão livres até 2h40, que é a hora que eles voltam do intervalo. E é o momento que os alunos do período não integral já foram embora. Eu tava na faculdade, que tava muito vazia, se comparado ao tamanho dela. Tava eu e mais 5 ou 6 colegas que, assim como eu, preferiram ficar direto na faculdade, ao invés de ir pra casa, almoçar e depois voltar. E a gente ficou lá, a gente já tinha almoçado. Por conta disso, a gente tava sentado ali numa mesa, esperando dar o horário de voltar pra aula. O pátio é ali a área comum da universidade, sabe? É onde as pessoas acabam se encontrando. Tem um espaço bem grande, tem as escadas que levam às salas de aula e também tem algumas entradas que levam aos gramados. E nesses gramados tem ali os prédios da faculdade. A gente já tava quase levantando da mesa pra ir pra sala, que não ficava tão longe ali do pátio também, mas a gente tinha que levantar um pouco antes, né? Já faltavam 14 minutos pra aula começar, então pra gente não chegar atrasado, já era bom a gente ir andando. Naquele dia a gente acabou demorando um pouco mais pra voltar pra sala de aula. Talvez fosse presságio, não sei, ou sei lá, talvez se a gente tivesse chegado antes, a história não seria dessa forma. Vai saber, não tem como a gente saber. A gente já tava quase pronto pra levantar, até que no meio das nossas risadas e conversas, um silêncio profundo dominou todo o pátio. Isso porque a gente escutou um som de impacto no chão. E era o corpo do nosso professor. Eu tava de costas, já levantando da mesa, até porque eu costumava ser a primeira a levantar e puxar todo mundo pra ir pra sala. Eu lembro de estar rindo de alguma coisa boba que alguém falou ali na mesa, quando de repente eu parei, assim, no meio da ação de levantar, porque eu ouvi o
o barulho do impacto do corpo contra o solo. Todo mundo ficou completamente sem ação e paralisado. Parecia que o pátio inteiro tava paralisado. Às vezes eu paro pra pensar e parece que toda a universidade simplesmente paralisou naquele momento. Foi um som horrível, que até pouco tempo atrás parecia que tava alojado na minha cabeça pra me perturbar mesmo. A gente começou a olhar em todas as direções, procurando de onde vinha esse barulho, e o silêncio foi cortado por uma das minhas amigas, que estava virada em direção ao corpo. E quando ela viu aquela cena, a mão dela foi em direção à boca, tentando abafar o grito que ela deu, que eu tenho certeza que toda a universidade ouviu. Um silêncio cortante depois de um barulho de impacto, seguido momentos depois de um grito abafado. A gente estava no meio do semestre ainda, os professores nem tinham começado a falar de provas. E o laudo confirmou que ele tirou a sua própria vida. Meu professor subiu até o último andar do prédio e se jogou aonde ficam as escadas que sobem para a sala de aula. Não tinha câmera naquela área, mas não tinha nenhum sinal de luta, não tinha nenhum indício de que outra pessoa esteve lá com o meu professor. Além de que as câmeras que ficavam ali em torno de onde ele passou, mostravam que só ele estava indo naquela direção. A nossa aula nem ia ser naquele prédio, naquele lugar que ele se jogou. A nossa aula seria no 2º andar, no prédio da frente, e ele estava nos fundos, no 6º andar. As aulas foram suspensas, claro, e não só no meu curso, mas em toda a faculdade. Coisa de 2 semanas depois, os outros cursos voltaram ao normal, mas tanto o meu curso quanto outros 2 que esse professor dava aula não voltaram aquele semestre. Eu imagino que por conta das investigações ou alguma coisa do tipo. O caso foi investigado, mas não tem muito o que falar. A causa da morte, ele tirou a própria vida. E o motivo permanece desconhecido. Mesmo com toda a investigação, ninguém conseguiu ter nenhuma pista, nada que tivesse motivado ele a fazer isso. Parece que num dia ele simplesmente subiu lá, se jogou sem motivo, sem avisar ninguém, sem deixar nenhum vestígio. Ele tinha uma família muito bem estruturada. O marido dele inclusive disse que eles estavam pensando em adotar uma criança. O emprego era ótimo. Ele tava ganhando bem demais até pra um professor. Então, assim, não conseguiram chegar num motivo mais óbvio. Nada foi entendido. Nos meses seguintes, sem aula, eu tentei não pensar muito sobre isso. No começo eu pensava, mas assim, nada. Como eu falei com vocês, eu me pegava nesse looping de pensar o motivo, por que ele poderia ter feito isso e não chegava a lugar nenhum. Eu cheguei até a voltar pra minha casa, pra ficar perto dos meus pais. Eu fiquei lá por 2 meses, assim, e felizmente os meus pais respeitaram a minha vontade de não querer conversar sobre o assunto. Quando eu voltei pra casa e comecei a voltar a ter contato com meus amigos da faculdade, eu percebi que tava todo mundo meio parecido, assim, sabe? Tava todo mundo tentando evitar esse assunto. E nós conseguimos, até as aulas voltarem. As aulas voltaram no 2º semestre normalmente, com a diferença de que, em vez de ir pro 4º semestre, a gente começou de novo o 3º. Então a gente vai seguir atrasados até concluir o curso, não tem jeito. Eu me lembro perfeitamente do dia em que a gente voltou às aulas. O clima era outro, tava completamente diferente. Eu senti o impacto quando eu passei ali pelo pátio, que meus colegas estavam lá. Eu vi o lugar que eu tava sentada na hora, e na parte do gramado em que o corpo do meu professor caiu, agora tinha um belo canteiro de flores. Eu fui até lá e por algum motivo eu olhei pra cima. E eu reparei, olhando pra cima, que agora todas as varandas que eram abertas agora estavam com tela, estavam gradeadas. Olha, a única coisa que eu senti naquele momento foi tristeza. Uma tristeza tão profunda que eu não sei nem explicar pra você agora. Eu vi alguns colegas de curso e antes mesmo de eu chegar pra falar com eles, eu percebi que eles estavam iguais a mim. Eu fui lá, encontrei com eles, chamei eles pra irem pra sala de aula, e aí a gente chegou na sala de aula, sentamos lá e a gente ficou esperando começar a nossa primeira aula do 3º semestre, esperando a professora chegar, e a gente não tava falando nada. A gente simplesmente estava lá, nos fazendo companhia. Eu olhei
olhei em volta e mesmo todo mundo evitando ao máximo tocar nesse assunto, eu sentia no ar que tava todo mundo morrendo de vontade de falar sobre. É como se a gente estivesse precisando conversar sobre aquilo. Até que em algum momento, alguém puxou o assunto e disse, então, e foi aí que a gente começou a conversar. Tudo que a gente não falou nos últimos meses, toda vez que a gente se encontrava, a gente falava demais. Os dias foram passando e por mais que a gente fosse conversando sobre o assunto, as conclusões, as teorias se repetiam. Mas ao mesmo tempo era um assunto completamente bizarro que a gente tinha em comum e parecia que a gente tinha necessidade de falar sobre aquilo. Sempre alguém chegava e perguntava, você soube de alguma coisa? Sabe se teve alguma conclusão? E não, ninguém tinha conclusão de nada. E a gente sempre chegava à conclusão de que não teria conclusão. Eu não lembro exatamente quem estava conversando sobre isso, mas eu lembro onde a gente estava. A gente estava na sala de aula, esperando ali o último professor daquele dia chegar. Eu nem tava ouvindo muito bem a conversa, eu tava preocupada ali, mexendo com minhas coisas, eu tava procurando o ticket do metrô pra ver se eu tinha guardado direitinho. Até que uma das nossas colegas falou, então, tem uma coisa. No momento que eu ouvi ela falando isso, mesmo não prestando muita atenção na conversa, eu parei e olhei imediatamente pra ela. E parece que todo mundo que tava na sala fez a mesma coisa. Ela prosseguiu e a nossa conversa foi mais ou menos assim. A Amanda disse que teve um dia que ela viu o professor olhando pela varanda. O Jorge não entendeu muito bem e perguntou como assim. A Thaís perguntou se foi pouco tempo antes dele. A gente sabe. A Amanda disse que não lembrava ao certo, que tava tentando não pensar sobre isso. E toda vez que pensava, ela tentava mudar de pensamento. Eu falei que eu entendi ela não querer pensar muito sobre o assunto, mas eu perguntei por que ela não contou pra ninguém que tinha visto ele na varanda. A Thaís perguntou se ela não falou nem com os policiais, porque às vezes, com qualquer informação, dava pra investigar, ver numa câmera, alguma coisa. Só que a Amanda falou que não comentou com ninguém porque não fazia muito sentido o que ela tinha visto. Então ela ficou com medo de comentar com as pessoas e ser uma coisa que acaba até confundindo. Eu tava meio perdida e eu pedi pra ela explicar melhor. A Amanda disse que tava um dia saindo da faculdade, ela tava conferindo as coisas dela, coisa e tal, até que ela sentiu um arrepio na nuca. Nisso que ela sentiu um arrepio na nuca, ela olhou pra trás e viu o professor na varanda, olhando ali bem pra parte aberta. Eu perguntei por que isso não faria sentido, né? Ele tá ali parado, olhando pra varanda. E ela explicou que tinha visto o nosso professor indo embora, que ela tava na porta, apressando uma amiga nossa, a Sofia, pra elas poderem sair logo da sala, até que o professor passou por ela, pela porta, deu tchau, eles cumprimentaram, e ela não viu mais ele passar de volta por ela, então não fazia sentido ele tá lá dentro, olhando pela varanda. Todo mundo se olhou muito confuso. Amanda falou que viu o professor, mas não era ele. Era como se fosse alguém parecido com ele, um outro ele. Na mesma hora o Ricardo perguntou se não era então um doppelganger e deu uma risada. Só que na hora que ele falou isso, falou que era um doppelganger e deu essa risada, todo mundo olhou pra ele sério. E parece que desbloqueou uma memória que tava perdida na minha cabeça e parece que isso aconteceu com mais gente. Só que a nossa conversa acabou sendo cortada porque a professora chegou na sala de aula, mas parecia que agora as nossas conversas, que não tinham nenhuma conclusão, tinham um novo caminho pra seguir. Mesmo que a gente quisesse muito continuar conversando sobre aquilo, a gente não conseguiu se reunir no mesmo dia e nem no dia seguinte. A Amanda não disse mais nada, mas ninguém ficou insistindo também. A gente deixou bem no tempo dela pra ela falar as coisas. Isso até um dia em que a gente acabou não tendo aula no período da tarde e a gente decidiu se encontrar na casa de um amigo nosso, o André. Nesse dia, que geralmente não tinha aula de tarde, a gente ia pra casa do André mesmo, porque era perto da faculdade, não precisava pegar metrô nem nada, e a gente ia pra casa dele pra revisar ali as matérias, estudar juntos. Mas naquele dia o que a gente queria mesmo era voltar naquele assunto inconclusivo que alugou um triplex na nossa cabeça. Eu não lembro como o assunto começou ao certo, eu lembro do André ter falado, graças a Deus que ele não tava lá no dia, e agradeceu por não ter ficado direto. Mas eu lembro do que realmente importa. Eu lembro do que a Amanda disse. A Amanda disse que parou pra pensar mais sobre isso, e ela foi
foi lembrando, assim, de alguns detalhes. Ela disse que provavelmente foi numa aula de quinta, que na quinta-feira, nossa última aula era com esse professor, e depois de tarde a gente não tinha mais aula com ele, então, geralmente ele ia embora mesmo, direto. Ela lembra que ele passou por ela, se despediu, e depois de um tempo, ela virou pra varanda e viu que ele tava ainda na varanda. Ela achou esquisito, mas como a Sofia tava conversando com ela acabou não dando tanta importância naquele momento, mas ela achou estranho. Ela achou bem estranho porque não fazia sentido o nosso professor estar na varanda naquele momento. E ela disse que se lembrou que o mais estranho ainda era que parecia que não era a primeira vez que ela tinha visto o nosso professor em lugares que não fazia sentido ele estar. Ela disse que já fazia um tempo que ela via o nosso professor de formas completamente aleatórias, em lugares que não fazia sentido, como por exemplo, uma vez que ela tava no metrô e ela tava passando até que ela olhou pra escada, em cima da escada ele tava parado, olhando pra baixo, parado, as pessoas andando e ele parado, até que em certo momento ela pensou, vou cumprimentar ele. Só que passou uma pessoa em frente e ele não tava mais lá, ela perdeu ele de vista e acabou não cumprimentando. Ela também chegou a ver o nosso professor na sacada do prédio em frente ao dela, mas que ela sabia que não era ele, mas ela também não tinha certeza, porque ela não conseguiu ver muito bem o rosto dele. Nessa última vez, inclusive, ela teve a impressão dele estar virando pra ela, só que ela não teve certeza, porque realmente ela não tinha conseguido ver claramente o rosto dele. No começo ela não ligava tanto pra isso, era como se ela estivesse vendo uma pessoa que ela conhece de forma casual, só que ela começou a reparar que isso estava acontecendo com certa frequência e que geralmente quando ela via ele, ela não conseguia cumprimentar, não conseguia chegar perto, não conseguia falar com ele. O Jorge perguntou quando que ela começou a ver ele com essa estranheza. Ela disse que tem a impressão de ter começado depois que o professor acabou falando de doppelganger. Ela acha que isso ficou na cabeça dela, coisa e tal, mas eu me questionei pra ela também, mas por que esse professor? Então a Amanda perguntou, você não lembra que ele falou com a gente sobre o doppelganger? E sim, eu lembro muito bem dessa conversa. Foi depois do almoço, bem antes da primeira aula da tarde começar. A gente ia ficar no pátio, só que acabou que a moça da limpeza tava passando por lá, limpando, e a gente decidiu ir pra sala logo, pra esperar a primeira aula começar, sentadinhos lá na sala de aula. E eu não lembro como o assunto doppelganger começou. Eu só lembro que a gente tava conversando sobre isso. Enquanto a gente tava conversando sobre doppelganger, esse professor dessa história que eu tô contando pra vocês, chegou um pouco mais cedo, ele ia dar aula pra gente, chegou um pouco mais cedo, e ele sentou na mesa dele enquanto ele tava arrumando as coisas. Ele tava ouvindo a nossa conversa claramente, a gente não tava falando baixo, e a gente tava sentado ali mais pra frente da sala de aula, nas primeiras carteiras. Eu não julgo, ele tá prestando atenção na nossa conversa, eu também prestaria, né, como eu falei, a gente tava muito próximo ali, mas se eu soubesse o rumo que essa história toda levou, eu juro que eu não teria conversado sobre esse assunto. O nosso professor acabou entrando na conversa, e ele disse que pela nossa descrição, pelo que a gente estava falando ali, ele já tinha visto o doppelganger de uma amiga dele. No começo, ele parecia meio ressentido, a gente devia ter ficado quieto, né, porque parecia ser um assunto meio delicado, coisa e tal, mas alguns de nós estavam querendo saber mais, então ele acabou falando mais sobre. O doppelganger que o meu professor tinha visto era de uma amiga dele, que tinha falecido num acidente de carro fazia quase 2 anos naquele dia. Meu professor falou que conseguiu superar a morte da amiga dele com a ajuda de familiares, amigos, muita terapia, né? O tempo também acaba ajudando, até que ele percebeu que ele quase não lembrava mais desse assunto. Agora, o doppelganger dela, ele tinha visto passando de carro em frente a ele. Ele até perguntou pra amiga dele depois se era ela, e ela falou que não. Eu reparei que ele ficou bem triste, né, ressentido de estar falando sobre isso, e eu sabia de alguma forma que isso ia acabar ficando na cabeça dele durante um tempo. Isso foi no meio do nosso segundo período, alguns meses antes do acontecido. Depois disso, a gente meio que deu uma conclusão pra nossa conversa sem conclusão. A gente pensou que talvez
o nosso professor tivesse alguma coisa a ver com depressão, ele ficou ressentido com essa conversa e não conseguiu tirar isso da cabeça e acabou fazendo o que fez por conta disso, por ter ficado muito triste lembrando da amiga. É horrível imaginar que a gente pode ter servido de gatilho pra ele. Depois desse dia, a gente praticamente parou de falar sobre isso. Depois disso, o tempo foi passando, começou a surgir atividades da faculdade, provas, coisas pra fazer, e pelo que parecia, isso foi saindo da cabeça dos meus amigos, mas não saiu da minha cabeça. Eu gosto muito de consumir conteúdos de terror, então eu consumo canais, podcasts, documentários, e eu acabei vendo alguns conteúdos sobre Doppelganger. E isso me fez lembrar de toda essa história, sabe? De todo esse assunto, mas tudo piorou quando eu comecei a ver um. Eu não sei exatamente quando isso começou a acontecer, mas eu acho que foi coisa de 2 semanas depois desse encontro que a gente teve na casa do André. A gente voltou ao apartamento dele, mas a gente não tava conversando sobre esse assunto. A gente foi lá pra revisar algumas matérias, igual a gente costumava fazer. Até que, em certo momento, alguém olhou pela janela e viu uma chuva se formando. Como ninguém ali tava afim de pegar uma chuvinha, e o metrô ficava a alguns quarteirões da casa do André, a gente decidiu zarpar fora naquele momento pra não dar chance ao azar e acabar ali se molhando em algum momento durante o caminho. A gente pegou nossas coisas e descemos. Eu fiquei na calçada esperando o resto do pessoal descer. A Sofia ainda tava lá em cima, ela realmente enrola muito pra ir embora. A Amanda tava do meu lado e eu tava virada assim pra porta do prédio, esperando o pessoal vir logo, quando de repente eu sinto um pingo de chuva na minha bochecha. Eu olhei pra cima num ato involuntário, quando começa a chover, como se a gente fosse ver alguma coisa super surpreendente caindo do céu, mas eu sempre faço isso. Eu olhei ali ao redor pra avaliar a chuva que tava começando a cair, até que eu olhei e vi uma mulher de costas pra mim, no meio de uma pequena multidão ali. E essa pessoa tava esperando os carros pararem de passar para atravessar a rua. E essa pessoa era a Amanda. Eu até cheguei a brincar assim, lá, Amanda, você ali. Só que eu acho que ela nem ouviu a minha brincadeira, porque nesse momento a Sofia e o Jorge desceram, que eles ainda estavam lá em cima, e a gente saiu correndo em direção ao metrô pra não pegar mais chuva. Naquele dia choveu muito forte. Muito forte mesmo. Tipo, 5 horas da tarde ficou tão escuro que nem deu pra ver a hora que realmente ficou noite. Mas graças a Deus, no momento em que a chuva apertou, eu já estava na minha casinha de banho tomado, segura da tempestade. E sim, gente, eu tenho medo de chuvas e ventos fortes. Eu até acho chuva bonito, mas eu sei o poder da natureza. Então sempre que chove, eu fico muito apreensiva e eu já corro pra trancar todas as janelas pra ver se tá tudo certinho. E como eu moro sozinha, não tem ninguém pra me distrair. Não, mas pensando aqui, falando com vocês agora, eu lembro que eu vi alguma coisa de esquisito aquele dia. Eu tava nesse dia conferindo ali as janelas, até que numa dessas conferidas, eu olhei pra rua, né, que da minha janela dá pra ver direitinho a rua, assim, o prédio abaixo, o meu andar abaixo, e eu lembro que eu vi uma mulher. Gente, mas não faz sentido, por que alguém estaria na rua com aquele tempo, sabe? Mas enfim. Não fez sentido na hora, mas agora eu acho que acaba fazendo certo sentido. Na hora eu não liguei muito pra aquilo e fui conferir o resto do apartamento. Depois disso passou um tempo e se eu vi alguma coisa esquisita eu realmente agora não tô lembrando. O período tava acabando, tava vindo aí provas finais, é sempre aquela correria, então acabou que eu não reparei nada assim de esquisito durante o tempo. Isso até eu me mudar. Eu morava num apartamento, gente, que era um pouco distante, assim, da faculdade, sabe? Então, toda vez pra ir pra aula, eu tinha que pagar metrô pra ir, pra voltar, eu tinha que levar mais tempo pra chegar lá e tal. E durante as férias ali, entre um período e outro, eu vi um apartamento muito bacana, perto da faculdade, e como era da mesma imobiliária que o meu apartamento era, eu consegui fazer um acordo bem bacana pra eu me mudar de forma mais tranquila pra esse apartamento mais próximo da faculdade. Era pra ser tudo tranquilo, gente. Eu tava de férias, sabe? Enfim, eu decidi não voltar pra minha cidade. Os meus pais entenderam por conta da mudança e etc. Mas eu acho que eu me arrependo um pouco de não ter ido. Quem sabe as coisas seriam diferentes. Não sei. Nesse período, a Amanda também se mudou de certa forma. A família da Amanda tem uma loja que fica relativamente perto ali da nossa faculdade. Em cima dessa loja
tem um quartinho, um apartamentozinho ali pequeno, que a família dela acabava alugando para pessoas de fora. Só que aí o pessoal que morava naquele apartamento decidiu se mudar, o apartamento ficou vago e a Amanda já aproveitou para montar um apartamentozinho ali para ela, mais próximo da faculdade. Até porque ela também queria ter o próprio espaço. Então, só para ficar claro, assim que a gente sai da faculdade, o metrô e a casa do André ficam para a esquerda, a minha casa, o meu novo apartamento e o novo apartamento da Amanda ficam para a direita, sendo que a Amanda tem que andar mais para chegar no apartamento dela e os caminhos se divergem antes de chegar aonde eu moro. A Amanda já tava morando no novo apartamento dela quando eu ia fazer a minha mudança pro novo apartamento. Tinha que fazer a mudança mesmo, mas sinceramente, eu não tinha e até hoje eu não tenho muita coisa, até porque vida de universitária, mas mesmo assim, para ficar mais tranquila, eu chamei alguns amigos para me ajudarem ali a transportar as coisas. A Amanda, o Jorge e a Thaís. A minha mudança meio que foi feita ali em duas partes. Como o apartamento novo precisava ali de uma faxina, a Thaís foi de manhã para me ajudar tudo certinho ali, porque ela tava livre de manhã, então ela podia me ajudar com isso. Arrumamos o apartamento, fomos almoçar. Depois do almoço, a Thaís picou a mula dela, seguiu o rumo porque ela tinha compromisso mais tarde, e eu voltei pro meu apartamento antigo. Já tava ali a maioria das coisas empacotadas, tudo certinho pra mudança, e eu chamei um carro de aplicativo pra ir pro meu novo apartamento. O que coube dentro do carro, eu já levei comigo pra facilitar, e o resto das coisas, que são as coisas maiores, tipo geladeira, fogão, esse tipo de coisa, quem iria levar era o carro de mudança que a própria imobiliária conseguiu lá pra mim, pra levar as coisas. De tarde chegaram Jorge e Amanda, que de manhã tinham compromisso, então eles foram me ajudar de tarde. Eles foram pro apartamento novo pra me ajudar com as coisas, até porque, gente, o carro de mudança levou as coisas maiores, mas ninguém subiu com as coisas maiores. Então eu ia precisar ali de ajuda pra subir com essas coisas. O meu apartamento novo fica no terceiro andar e na cozinha tem uma janela enorme que dá de cara pros fundos do terreno. Por conta disso, quando eu tô na cozinha, eu consigo ver a rua de trás. E a próxima aparição da Amanda que eu vi foi bem ali. Eu tava ali arrumando os meus pratos no armário e de vez em quando eu olhava pra janela, porque eu sabia que o Jorge ia vir dali. Então, quando eu vi que ele tava chegando no apartamento, eu já ia descer pra recepcionar ele. Numa dessas vezes que eu olhei pela janela e não vi o Jorge. Eu vi a Amanda. A Amanda tava de costas pro meu apartamento, olhando assim na diagonal do meu prédio. E eu fui olhar pra ver na direção que ela tava olhando mesmo e eu vi o Jorge. O Jorge tava vindo. Então, na mesma hora eu pensei assim, bacana, já chegaram os dois juntos, eles vieram juntos. Na mesma hora eu desci ali pra recepcionar eles. Eu entrei no elevador e quando eu tava dentro dele, me veio uma pergunta na cabeça. Por que a Amanda tava vindo daquele canto ali, se não era dali a direção do apartamento dela? Eu achei esquisito, mas como o Jorge tava vindo daquela direção, eu pensei assim, eles podem ter marcado ali pra virem juntos. Então, essa foi a resposta que eu me dei na hora e continuei seguir meu caminho. Eu desci ali e antes de eu falar com o porteiro pra avisar pra ele, eu dei uma rápida olhada pra rua e eu vi ali a Amanda de costas. Aí eu voltei a falar com o porteiro, falei, olha, meus amigos estão chegando, são dois, uma menina e um menino, eles vão chegar e tal. E na hora que eu olhei de volta pra rua, nenhuma daquelas pessoas que estavam lá eu conhecia. Só um detalhe pra vocês entenderem. A Amanda, ela tem o cabelo castanho, longo, com mechas verdes da metade pra baixo. Ela e a ex-namorada dela tinham apelidos de araras, porque elas tinham o cabelo muito parecido, só que a Amanda pintava de verde e a namorada dela, a ex-namorada dela, pintava de azul. Mas o que eu quero dizer com isso é que a Amanda de trás é muito reconhecível. Mesmo que existam outras pessoas de cabelo verde com mecha, o cabelo da Amanda é muito específico. Eu saí do prédio pra dar uma olhada melhor ali e o Jorge apareceu logo de cara. Assim, eu levei um pequeno susto, mas tudo bem. Quando ele apareceu, eu cumprimentei ele, super feliz e tal, e a gente foi subindo e já fui falando ali, que bom que vocês chegaram, né? Vocês chegaram juntos, já vai dar pra ir subir nos móveis, até porque em 3 vai ser melhor. Eu comecei a explicar que, na verdade, a cama teria que subir pela escada, porque era maior, não ia caber no elevador. E eu perguntei, cadê a Amanda? Porque o Jorge apareceu ali sozinho. E ele perguntou assim, mas a Amanda já chegou? Que bom, ela tá aí, coisa e tal. E eu falei assim, mas eu vi vocês vindo juntos, como assim? Ela não tá com você? E o Jorge falou que não, que até passaram algumas garotas por ele enquanto ele tava passando, mas não era a Amanda, que eu devia estar confundindo o que eu vi. Naquele dia, eu não vi mais nada de esquisito. Depois de um tempo, a Amanda realmente chegou lá em casa
Enquanto ela tava ali arrumando as coisas e eu olhando pra ela, eu percebi que ela era a verdadeira Amanda. A verdadeira Amanda estava ali na minha frente. Durante o resto das férias, eu vi mais algumas vezes a doppelganger da Amanda. E alguma dessas vezes até com a própria Amanda do meu lado. Mas eu botei isso na conta de garotas parecidas e simplesmente segui minha vida. Eu já vi ela enquanto eu tava na academia, que tem uma vidraça enorme que dá pra ver na rua. No metrô, eu já vi ela enquanto eu tava dentro de um carro de aplicativo voltando pra casa. Eu já vi enquanto eu tava andando na rua. E todas essas vezes ela tava de costas pra mim, esperando pra atravessar a rua. Mas não dá pra levar a sério, gente. Tem muita gente nessa cidade, tem muita gente andando pela rua. Então eu tentava não prestar atenção. E foi assim até as aulas voltarem. Parece que a frequência que eu via o doppelganger da Amanda foi aumentando. Eu passei a ver ela quase todos os dias. Também foi aumentando a frequência em questão de, tipo assim, de tempo. Não era que ela tava aparecendo mais vezes, mas sim eu via por mais tempo. Antes eu via só de relance. Agora parecia que ficava alguns segundos a mais. Eu não sei, é que antes, como era mais rápido, eu conseguia ignorar mais, sabe? Era uma coisa que ia passar e... de relance mesmo. Mas agora tava demorando mais tempo. Era uma coisa que não tinha muito como eu ignorar, porque eu passava mais tempo olhando. Teve um dia que eu tava voltando com a Amanda, assim, do meu lado, da faculdade, até que eu senti uma necessidade muito grande de olhar pra trás. E eu vi de novo o doppelganger dela, de costas pra mim, como se tivesse passado pela gente. A questão é que ninguém tinha passado. Eu continuei olhando pra trás, sem conseguir olhar pra frente. Eu tava muito confusa e eu não conseguia não olhar pra aquela garota andando na beira da estrada. Eu voltei à realidade quando a própria Amanda me fez voltar pra realidade, assim, ela botou a mão na minha frente, porque eu tava quase atravessando a rua, olhando pra trás. Eu tava prestes a atravessar a rua igual uma doida varrida, gente, sem olhar pra nada e acabar sendo atropelada. Eu lembro da cara de espanto da Amanda me olhando sem entender nada. Ela até olhou pra trás pra ver se tinha algum cara bonito que eu tava olhando. Eu não queria falar pra ela o que eu tava vendo. Eu acho que eu deveria, mas na hora eu só desconversei. Naquela noite eu me peguei pensando nisso. Eu nem gosto de apartamentos altos, sabe? Tipo, com a janela muito alta. Mas naquela noite eu tava desejando demais que o meu apartamento fosse super alto, porque nem olhando na janela mais eu tava. Eu só queria parar de ver, me concentrar em outras coisas, mas era impossível. Era impossível com a Amanda sendo minha amiga. Eu fui tentando revelar até cerca de 2 semanas atrás, quando tudo se encaminhou pro fim. O dia tava nublado, meio chuvoso, e a gente só teve 2 aulas de tarde. Isso porque a professora tava grávida e ela precisou pedir uma licença. Nós fomos liberados um pouco mais cedo. Era meio da tarde e o sol tava atrás das nuvens que estavam muito carregadas, pronto pra chover. Eu lembro de estar ali na entrada da faculdade, conversando com alguns amigos e esperando pra ver se a Amanda aparecia, porque a gente costumava ir embora juntas. Até porque certo caminho a gente compartilhava, depois a gente se separava, mas às vezes ela ia pra outro lugar, então não tinha muito como saber. Eu só fiquei ali esperando pra ver se ela ia aparecer. Eu podia ter mandado mensagem perguntando onde ela tava, até porque ela podia já ter ido embora. Eu tive que ir no banheiro rapidinho, um pouco antes de sair, então eu acabei perdendo ela de vista. Mas alguma coisa tava me dizendo que eu ia encontrar com ela, então eu resolvi ficar esperando enquanto eu conversava com meus amigos. Eu lembro também que o Ricardo tava comigo, ele tava olhando o celular, esperando o carro de aplicativo dele. Até que em algum momento eu olhei pra saída da faculdade e eu vi a Amanda no meio de outras pessoas. Mas como tava começando a chover, o clima tava meio esquisito, o pessoal tava andando apressado. E a Amanda foi em direção ao caminho que a gente iria fazer juntas, de qualquer forma. Então eu só me despedi ali rapidamente dos meus amigos e fui embora. Ela tava um pouco na minha frente, eu fui seguindo ela. Eu podia correr pra tentar alcançar ela? Podia. Mas o chão tava meio que escorregando por causa da chuva, eu fiquei com medo de cair. Além de que eu tava com uma capa de chuva, eu tava com medo de pegar o celular e ele molhar, estragar, né? Eu podia ter ligado pra ela, mas eu fiquei com medo do celular molhar. Eu fui todo o caminho vendo a Amanda um pouco mais na frente, perto o suficiente pra eu poder ver o cabelo dela embaixo do guarda-chuva, mas longe o suficiente pra eu não conseguir gritar ela sem assustar todas as pessoas que estavam ali em volta na rua. O dia seguinte correu normalmente, sem sinal nenhum de que o tempo ia virar de tarde, ia fechar, ia chover. Então eu fiquei dentro da faculdade a maior parte do tempo e eu não vi nada de esquisito. Tava tudo tranquilo, até que ali na última aula deu um trovão tão forte que invadiu a sala inteira. Aí foi aquele clarão, o pessoal gritando, eita, nossa, todo mundo assustando. E a Amanda, que tava perto de mim, falou assim, puta
Putz, grila, nossa. E eu perguntei o que era. Ela disse que não imaginava que ia chover naquele dia e acabou não levando guarda-chuva. Eu falei com ela que eu levei o guarda-chuva, que a gente podia ir embora juntas. E falei, vê se me espera dessa vez, que aí a gente vai juntas no mesmo guarda-chuva. Aí ela falou assim, ué, eu te esperar? Ontem você que foi embora sem mim. Ela falou que a Sofia acabou enrolando pra sair de novo. E aí ela demorou um pouco mais pra sair. Quando chegou no portão, o Ricardo tava meio confuso e falou que eu já tinha ido embora. E ela me perguntou se a gente tinha achado que ela já tinha ido. E eu expliquei pra ela que não, que eu sabia que ela tinha ido porque eu vi ela indo embora. E eu contei pra ela que eu segui ela o caminho inteiro e que ela nem tinha olhado pra trás. A Amanda ficou completamente confusa e disse que não era ela. E assim, mais uma vez, eu descobri que eu vi a Amanda, mas não era de fato a Amanda. Quando acabou a aula, nós fomos juntas embora no mesmo guarda-chuva. Uma chuva fininha que parecia estar com dó da gente, sabe? Esperando a gente chegar em casa pra cair de vez. Em vários momentos daquele trajeto eu senti vontade de olhar pra trás, de olhar pro lado, mas eu me mantive forte. Eu não olhei pra nenhum caminho, eu só olhei pra onde eu tava indo e puxei papo com a Amanda, fiquei o caminho inteiro conversando com ela. A Amanda verdadeira, dessa vez eu tinha certeza. Na parte do caminho que a gente se separava, eu falei que ela podia seguir com o meu guarda-chuva, até porque o meu apartamento tava mais perto, então eu conseguia correr e chegar sem me molhar muito. Eu fui correndo até o meu prédio, com bastante cautela e prestando atenção bastante no meu caminho, assim, pra eu não escorregar e acabar caindo. Mais uns dias se passaram e a sensação de que eu ia encontrar a Amanda, ver a Amanda na rua aleatoriamente a qualquer momento, só aumentava. Mas eu conseguia ignorar e quando eu sentia vontade de olhar pros lados procurando ela, eu conseguia me concentrar em outra coisa. Até que isso aconteceu na semana passada. Eu tava indo pra aula, não senti vontade de olhar pros lados, de olhar pra trás, tanto que eu nem tava lembrando disso durante o caminho. Durante a aula também foi tudo normal, voltando pra casa também foi tudo tranquilo. Naquele dia fomos embora eu, Amanda e mais alguns colegas nossos que a gente descobriu que mora ali pro mesmo lado que a gente. A gente foi conversando até o momento que a gente ia se separar, né? O pessoal foi seguindo seu caminho e foi tudo normal. Até que eu cheguei na frente do meu prédio. Eu entrei no meu prédio, quando eu tava começando a subir as escadas, eu senti um arrepio na minha nuca e uma vontade irresistível de olhar pra trás. E dessa vez eu não aguentei. Eu realmente olhei pra trás e eu vi ela de novo. A Amanda, de costas pra mim e olhando em direção à rua. Eu até pensei, nossa, o que essa menina tá fazendo aqui, gente? Eu não conseguia ter reação nenhuma e as pessoas foram passando e ela continuava lá até que ela começou a se virar pra mim. E ela se virou pra mim com uma expressão tão esquisita, mas era tão esquisita que eu não consigo nem explicar pra vocês agora. Ela era igual a Amanda. Eu não sei quanto tempo isso durou, eu só voltei a mim depois que o porteiro me chamou várias e várias vezes. Eu devo ter olhado pra ele com uma cara tão assustada que o coitado até ficou meio baqueado, assim, ele levou um susto. Ele me perguntou se tava acontecendo alguma coisa, e claro que tava acontecendo alguma coisa, né, gente? Só que eu não saberia explicar pra ele. Então eu só falei que eu voltava logo e saí correndo. Eu não sei, eu sabia que eu tinha que salvar a Amanda. Eu sabia onde a Amanda morava, o apartamento dela, em cima da loja, e era pra lá que eu tava indo. E a única coisa que eu conseguia pensar é que eu tinha que chegar a tempo. E também eu tava pensando que eu tinha que ter contado pra ela. Contado, sei lá, contado qualquer coisa. Eu tinha que ter explicado a situação pra ela. A loja dos pais da Amanda fica numa rua bem larga, assim, como se fosse uma avenida. O apartamento dela tem 2 entradas. Uma pela loja e a outra pelo lado, entre o prédio da loja e uma outra construção. Eu cheguei e fui direto pra essa porta que ficava do lado, bati e ninguém tava atendendo. Sem saber o que fazer, eu entrei na loja, né, e lá tava a mãe dela que me recebeu com um sorriso. Eu tentei ali disfarçar que eu tava completamente desesperada e eu perguntei pra ela se a Amanda já tinha chegado. Ela falou que não sabia se a Amanda tinha chegado, mas que achava que não, até porque ela tinha pedido pra Amanda fazer um negócio pra ela, então possivelmente ela não estava em casa mesmo ainda. E a mãe dela perguntou se queria que ela subisse comigo pra ver se a Amanda tava em casa, só pra garantir. E eu aceitei, mas o apartamento tava vazio. A Amanda não tinha chegado. A mãe dela, dona Sueli, disse que eu podia ficar à vontade ali, mas que ela tinha que descer, até porque a loja tava sozinha, ela tinha que atender os clientes. Eu fiquei no apartamento tentando ligar desesperadamente pra Amanda e cada vez que tocava o telefone e ela não atendia, eu ia ficando mais desesperada. Eu até me questionava do que eu tava fazendo. Alguma coisa tá fazendo sentido? O que eu tô fazendo? Eu
comecei a me achar muito ridícula. Como se eu tivesse me dado conta naquele momento de que o que eu tava fazendo não fazia sentido nenhum. A Amanda não me atendeu. Eu olhei pro celular, pensei em ir embora. E quando eu tirei o olho do celular e olhei rapidamente pra janela, eu olhei no momento exato. Eu a vi, mas dessa vez era a Amanda real, do outro lado da avenida. Eu quase senti um alívio, mas naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa errada. A Amanda não tinha expressão nenhuma no rosto. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu corri. Eu tava morta de cansada, mas eu corri mesmo assim. Eu desci as escadas, passei muito rápido pela Dona Sueli e corri na direção da rua que a Amanda tava atravessando sem olhar pros lados. Eu fui pro meio da rua e me joguei em cima da Amanda. A gente caiu bem entre as duas faixas dos carros que iam e vinham. Bem antes, no momento exato em que um carro passou em alta velocidade. Eu lembro de ter pensado na hora, eu morri? Morri? Não, não morri. Gente, eu salvei a Amanda. Ela teria sido atingida por aquele carro. Aquele carro tava muito rápido. Uma multidão começou a se formar em volta da gente. Muita gente viu o que aconteceu, mas a gente tava bem. Só que chamou atenção. A Dona Sueli veio desesperada e eu ouvi alguém xingando o motorista doido que passou muito rápido. Bom, pelo menos é isso que me contam. Porque no meio daquela multidão toda, a única coisa que eu conseguia reparar era numa mulher. Era uma mulher da minha altura, com o meu corpo, com as minhas roupas, andando na calçada e virando a esquina de costas pra mim. Era eu. Era a minha doppelganger. Eu sei que essa história não faz o menor sentido, gente, mas aconteceu. Eu só tô contando isso por um motivo. Um pedido, na verdade. Caso vocês me vejam, me avisem. Ou melhor, me salvem. Por favor.